Quando pensamos em arqueologia, a primeira impressão que vem à mente ao ouvirmos sobre descobertas é de admiração e espanto. Por exemplo, ouvir sobre dinossauros antigos que foram descobertos, ou talvez sobre cidades e tumbas ancestrais desenterradas após séculos ou milênios, faz com que pensemos: o quão incrível é! E realmente é. A arqueologia é fascinante, e essas descobertas podem mudar o mundo em alguns aspectos. Porém, isso não significa que não haja um lado mais sombrio, ou até mesmo triste nessas descobertas. Afinal de contas, nem toda a história é composta por impérios e majestade. Muitas vezes são vítimas que são encontradas e merecem nossa compaixão. Dito isso, aqui estão as 20 descobertas mais tristes já feitas por arqueólogos. Número 1. Vítimas de erupções. Vamos direto ao ponto com essa primeira, pois ela mostra como uma descoberta histórica pode vir acompanhada de um fardo incrivelmente trágico. Indiscutivelmente, uma das maiores descobertas arqueológicas da história é a da cidade perdida de Pompeia. Esta cidade foi completamente coberta por cinzas e material vulcânico quando o Monte Vesúvio entrou em erupção inesperadamente. Há muitos filmes e séries que retratam os eventos daquele dia terrível, ou que tentam colocar uma nova perspectiva sobre as coisas. Mas, a menos que você observe as descobertas reais da cidade, não consegue realmente vivenciar os horrores que ocorreram. Por exemplo, em 2020, foi descoberta uma vila nos arredores de Pompeia que aparentemente sobreviveu ao primeiro impacto do vulcão, mas foi destruída em uma segunda explosão que ocorreu no dia seguinte. Se você achava que uma erupção era um evento único, estava enganado. Essa segunda explosão matou mais pessoas, incluindo um homem rico e o escravo que ele possuía. Eles foram encontrados congelados no tempo devido ao impacto da explosão, o que os deixou com as mãos e pés cerrados, uma indicação de que estavam em extrema agonia no momento da morte. Com base na posição dos corpos e no que sabemos sobre a erupção, eles estavam tentando se proteger em um lugar seguro dentro da vila, mas a explosão os seguiu e os matou por causa do calor e dos destroços. A parte realmente triste é que essas pessoas estão longe de ser as primeiras vítimas encontradas em Pompeia e nas áreas próximas afetadas pelo Vesúvio. Até mesmo poetas foram movidos pelos horrores e pela tragédia daqueles que permaneceram no local e foram enterrados pelo vulcão. Essas eram pessoas que apenas viviam suas vidas, para o bem ou para o mal, até que o vulcão veio e destruiu tudo. É difícil não se emocionar com essa história. Número 2. As crianças de Lulayaco. Se a última história foi trágica, você poderia argumentar que pelo menos foi um desastre natural que causou a morte daquelas pessoas. Um evento aleatório, por assim dizer. Porém, com as crianças de Lulayaco, a história é completamente diferente. Essas 3 crianças não escolheram a morte. Ela lhes foi imposta, o que deve nos deixar bastante tristes e até mesmo indignados. O nome vem do vulcão Lulayaco, onde essas crianças foram encontradas, na fronteira entre Argentina e Chile. Há muito tempo, essas 3 crianças foram colocadas em uma cova no cume da montanha para servirem de sacrifício aos deuses. E para deixar claro, elas estavam bem vivas quando foram enterradas. A única razão pela qual não resistiram foi porque estavam sob efeito de drogas, o que adiciona um nível extra de tristeza a essa história, na minha opinião. As pessoas que fizeram isso com as crianças foram os Incas, que tinham um dos impérios mais dominantes da América do Sul. Mas, apesar de todo o poder, eles eram submissos às suas crenças e aos seus deuses, o que significava que realizavam sacrifícios humanos com frequência. Sacrifícios de crianças eram realizados para comemorar eventos grandes e pequenos. Quando uma fome acontecia, eles sacrificavam muitas pessoas, incluindo crianças pequenas, para tentar ganhar o favor dos deuses. É uma prática triste que, infelizmente, foi repetida por muitos povos ao longo da história. Felizmente, hoje em dia, isso é praticamente inexistente, mas quando você vê os corpos incrivelmente preservados dessas crianças, não pode deixar de se perguntar como teriam sido suas vidas, caso tivessem a chance de vivê-las plenamente. Número 3. A Princesa de Gelo da Sibéria. Embora todas essas histórias sejam tristes de alguma forma, é importante entender que algumas dessas descobertas ajudam a desvendar os mistérios do passado e o que ainda pode ser encontrado. Um exemplo disso é a Princesa de Gelo da Sibéria, uma das descobertas mais importantes já feitas na Rússia no último século. Ela era uma mulher que viveu no século V e foi encontrada em uma câmara funerária especial em 1993.
A chamada Dama de Gelo era representante de uma cultura que floresceu entre os séculos 6 e 2 antes de Cristo nas estepes siberianas, e isso já a tornava importante por si só. Mas havia mais. Dentro da tumba, o caixão da princesa era feito de um tronco de larício, decorado com apliques de couro representando figuras de cervos. A câmara também continha 2 pequenas mesas de madeira usadas para servir alimentos e bebidas, e havia comida para ela e seus cavalos, aparentemente para um banquete na vida após a morte. A parte triste dessa história é a causa da sua morte. Em pesquisas feitas em 2014, descobriu-se que ela pode ter tido câncer de mama, o que foi agravado por uma queda, levando à sua morte em seus 30 e poucos anos. Além disso, pelos itens encontrados na câmara, acredita-se que ela tenha sido uma pessoa de alta posição social, possivelmente uma sacerdotisa. Morrer jovem é sempre triste, mas, talvez por meio dessa perda, possamos aprender mais sobre o povo ao qual ela pertencia. Número 4. A Expedição Franklin. A história nos mostra que, só porque algo é bem intencionado ou preparado, não significa que terá sucesso. Podemos olhar para diversas expedições pelo mundo que deram terrivelmente errado e torcer para que isso nunca aconteça conosco no futuro. Um exemplo trágico é a Expedição Franklin, uma viagem de 2 navios que deveria explorar a Passagem Noroeste, uma rota pelo Ártico que conectaria a Europa à Ásia. Anteriormente já haviam ocorrido outras expedições à região, e essa era para ser a definitiva. Os 2 navios, HMS Erebus e HMS Terror, estavam preparados para suportar as temperaturas árticas e outros desafios que poderiam surgir. No entanto, os navios se perderam e toda a tripulação morreu. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu durante essa missão, e isso já é bastante triste. Mas, quando exploradores foram atrás da tripulação e das embarcações para descobrir mais detalhes, a situação se tornou ainda mais melancólica. As investigações revelaram que o clima extremo e a falta de sorte contribuíram para a morte de muitos dos homens. Registros encontrados a bordo dos navios sugerem que a situação piorava a cada dia, a ponto de se especular que os sobreviventes teriam até praticado canibalismo. Quando alguns corpos foram exumados para análise, os cientistas descobriram sinais de envenenamento por chumbo, o que pode ter causado a morte de parte da tripulação. Essa foi uma expedição verdadeiramente fadada ao fracasso desde o início, e as respostas sobre o que realmente aconteceu ainda estão lá fora, aguardando serem descobertas. Com o derretimento do Ártico devido ao aquecimento global, surge a dúvida: será que um dia teremos todas as respostas? Número 5. Os Homens dos Pântanos. O mais triste de tudo isso talvez seja perceber que certas práticas humanas persistem, apesar de vivermos há milhares de anos. Por exemplo, as pessoas matam umas às outras há séculos, e isso parece nunca cessar. Ainda mais perturbador é o fato de que, ao longo do tempo, as pessoas ficaram mais criativas sobre como esconder os corpos das vítimas, de modo a não serem capturadas. 2 exemplos famosos disso são os Homens dos Pântanos, encontrados em pântanos de turfa na Irlanda. Embora tenham sido preservados quase perfeitamente por causa das condições do local, seus assassinos provavelmente saíram impunes. Quando foram redescobertos muitos anos depois, os corpos estavam incrivelmente bem conservados, permitindo aos cientistas estudá-los. O primeiro desses homens do pântano foi encontrado em 1950 por uma mulher que cortava turfa. Ao acertar o corpo acidentalmente com uma pá, ela o puxou para fora e ficou chocada com o quão vivo ele ainda parecia, devido à preservação pelo pântano. Pesquisas sugerem que ele foi morto em um ritual, talvez para agradar aos deuses, semelhante ao que os incas faziam em seus sacrifícios. Ele não foi o único. Em 2003, outros 2 corpos foram encontrados em pântanos de turfa. Esses homens, no entanto, sofreram mutilações antes de serem enterrados. Mas por que colocar os corpos nos pântanos? A resposta pode estar tanto no ambiente dos pântanos, quanto no significado simbólico que eles tinham para as populações locais. Os pântanos eram vistos como um lugar especial da natureza, e sua localização remota os tornava perfeitos para esconder corpos sem que ninguém investigasse. Felizmente, agora estamos encontrando esses corpos, e alguns estão sendo honrados em museus. Número 6. O corpo vampiro.
Outro aspecto triste que permanece na humanidade é a necessidade de satisfazer medos sobrenaturais. Afinal, durante séculos as pessoas temeram monstros, deuses e até outras tribos. Naturalmente, isso levou a acusações infundadas contra indivíduos, acusados de serem algo que não eram. Todos nos lembramos dos julgamentos das bruxas de Salem, certo? Bem, se você voltar um pouco mais no tempo, verá que as pessoas também tinham muito medo de vampiros. Um exemplo disso pode ser visto em um enterro na Polônia, onde o corpo de uma mulher que acreditavam ser um vampiro foi sepultado de maneira peculiar. Colocaram uma foice acima da cabeça dela, de modo que se ela tentasse ressuscitar e se levantar, teria a cabeça cortada. Além disso, colocaram um cadeado no túmulo para garantir que ela não pudesse sair do caixão. Infelizmente, essa mulher não foi a única vítima desse tipo de superstição. Houve épocas em que caçadas a vampiros ocorriam simplesmente porque uma grande quantidade de pessoas estava morrendo de doenças desconhecidas. Acreditava-se que algum monstro ou alguém próximo estava matando todos. Ao longo dos anos, vários tipos de sepultamentos anti-vampiros foram encontrados, alguns dos quais bastante brutais. Em outro caso, foi encontrado um corpo com uma pedra enfiada na boca, presumivelmente para impedir que o vampiro mordesse alguém ao acordar. Por um lado, paramos de acusar pessoas de serem bruxas ou vampiros, mas por outro, ainda fazemos acusações terríveis contra outras pessoas. E nesse processo, às vezes os acusadores se tornam mais monstruosos do que os seres que tentam combater. Número 7. O parto em um caixão. Agora prepare-se para uma verdadeira história de horror e combustível para pesadelos. Esse conto se passa entre os séculos VII e VIII e envolve uma jovem mulher grávida que, tragicamente, faleceu antes de dar à luz. Devido à sua morte, presumiram que ela não poderia dar à luz o bebê que ainda estava em seu ventre e a enterraram fora de uma cidade na Itália. No entanto, quando seu corpo foi exumado em 2010, os pesquisadores ficaram chocados ao encontrar dois conjuntos de ossos, os ossos da mãe e os do bebê que, aparentemente, nasceu dentro do caixão. Mas como uma mulher morta pode dar à luz? Quando morremos, nossos corpos começam a se decompor e os gases dentro de nós se acumulam e expandem. Esses gases podem, eventualmente, exercer pressão suficiente para expulsar um objeto grande do útero, levando o bebê para o mundo exterior, ou, neste caso, para dentro do caixão. Esse fenômeno macabro foi registrado várias vezes ao redor do mundo. Além disso, o mistério em torno da morte dessa mulher é acentuado pelo fato de que havia um buraco perfurado em seu crânio, sugerindo que algo muito sinistro pode ter acontecido com ela antes de sua morte. Será que a enterraram para ocultar um crime? Número 8. Ossos acorrentados. Enterros em valas comuns são mais comuns do que gostaríamos de imaginar, e há várias razões pelas quais essas sepulturas foram feitas ao longo da história, quer as reconheçamos ou não. Lugares como necrópolis são cheios de ossos de muitas pessoas. Em 2016, uma vala comum muito peculiar foi encontrada na Grécia. Dentro dela, 80 corpos foram descobertos, e havia várias particularidades ligadas aos esqueletos. Primeiro, todos pareciam ter sido mortos da mesma forma, sugerindo uma execução em massa. Alguns acreditam que pode ter sido o resultado de uma tentativa de golpe fracassada, levando todos a serem mortos como punição. Em segundo lugar, todos os esqueletos estavam acorrentados, o que é bastante incomum de se encontrar em sepulturas como essas. Normalmente, você esperaria ver isso em escravos ou criminosos, mas os arqueólogos suspeitam que havia algo mais acontecendo. A razão para isso é que acreditam que essas pessoas, independentemente de quem fossem, foram tratadas com respeito tanto em sua morte quanto em seu sepultamento. Isso é, de certa forma, paradoxal, pois elas foram executadas e acorrentadas, mas mesmo assim, houve uma dignidade no tratamento de seus restos. Isso mostra que a honra pode viver mesmo diante da morte. Número 9. Túmulo de vampiros em massa. Voltando à Polônia, onde encontramos o último sepultamento de vampiros, temos aqui outro exemplo, mas em uma escala muito maior. Foi descoberto um cemitério onde várias pessoas foram enterradas sob o temor de que pudessem ser vampiros. Porém, dessa vez, não bastou apenas colocar objetos no caixão para impedir que os mortos retornassem à vida. Não, essas pessoas tiveram seus corpos exumados e decapitados pelos próprios familiares. Isso mesmo, seus próprios parentes cavaram os túmulos
e cortaram as cabeças de seus entes queridos na tentativa de acabar de vez com uma suposta maldição vampírica. O fato de isso ter sido feito tantas vezes, com tantas vítimas, diz muito sobre o medo e as crenças da época. Hoje podemos rir da ideia de vampiros, mas naquela época, ser acusado de ser um era praticamente uma sentença de morte. É uma demonstração brutal de como o medo pode levar as pessoas a fazerem coisas impensáveis, até mesmo contra aqueles que amam. Número 10. Massacre pré-histórico. Como vimos antes, a humanidade sempre encontrou motivos para a violência, mas o que pode surpreender é há quanto tempo grandes batalhas e massacres vêm acontecendo. No Quênia, foram descobertos os restos mortais de 27 pessoas, e muitos desses esqueletos estavam fraturados, indicando que houve uma batalha violenta. Alguns dos ossos apresentavam perfurações, o que confirmava que a causa da morte foi um ataque. Esses esqueletos remontam a cerca de 10.000 anos, e alguns acreditam que são indícios de uma verdadeira batalha pré-histórica. Há quem discuta se foi de fato um massacre em grande escala, mas uma coisa é certa: muitas pessoas morreram violentamente. E independentemente do motivo ou da época, a perda de vidas é sempre uma tragédia. Número 11. Valas comuns antigas. Aqui está uma história que é triste, mas também um pouco engraçada. Triste porque envolve a descoberta de valas comuns antigas que podem ter sido usadas para prisioneiros. É engraçado porque a descoberta aconteceu durante uma obra de expansão de uma universidade. Ao tentar expandir o campus, trabalhadores encontraram em 2013 não uma, mas 2 valas comuns na Universidade de Durham, na Inglaterra. As valas continham cerca de 1.700 esqueletos e, após algumas pesquisas, concluiu-se que eles eram de soldados escoceses que haviam sido capturados durante uma das guerras civis na Inglaterra. Esses corpos ficaram lá por centenas de anos, completamente esquecidos, até que essa construção os trouxe de volta à luz. O mais triste é que esses prisioneiros não foram tratados com dignidade e, quando morreram, seus corpos foram simplesmente jogados nas valas comuns, como se nunca fossem ser encontrados. Felizmente, a história tem uma maneira de revelar esses segredos. Número 12. A múmia de Juanita. Infelizmente, temos outra história de sacrifício humano para contar, e mais uma vez envolve os Incas. Desta vez, falamos da múmia Juanita, uma jovem de aproximadamente 12 a 15 anos que foi colocada em uma caverna gelada nos Andes, onde permaneceu selada por centenas de anos até ser descoberta, em 1995, durante uma expedição na montanha. O que impressionou os alpinistas e mais tarde os cientistas foi o estado de conservação de Juanita. Seu corpo estava surpreendentemente bem preservado, o que se deve às condições geladas em que foi mantida. Acredita-se que ela foi sacrificada aos deuses incas, e seu corpo foi envolto e guardado na montanha. Desde sua descoberta, Juanita tem sido estudada minuciosamente e exibida em museus ao redor do mundo. É uma descoberta fascinante, mas também incrivelmente triste. A jovem foi tirada de seu mundo muito cedo, e seu destino foi o sacrifício. Número 13. Túmulo de guerra. Aqui temos outra história de vala comum, mas com um toque mais moderno. Em 2022, nos arredores de uma cidade holandesa, foi descoberta uma vala comum contendo mais de 80 soldados. Esses soldados foram rastreados até o século XVIII, quando estavam sendo tratados em um hospital de campanha durante uma guerra. Infelizmente, foi nesse hospital que eles morreram. O curioso é que dos soldados encontrados, todos eram da Inglaterra. Isso nos leva a um conflito específico: a campanha de Flandres, que ocorreu entre 1793 e 1795, envolvendo soldados britânicos contra as forças francesas. Durante esse período havia um hospital de campanha próximo à cidade onde a vala foi encontrada, e acredita-se que as condições terríveis do hospital tenham contribuído para a morte de muitos dos soldados. Número 14. Sacrifício grego. Como já vimos, o sacrifício humano foi algo praticado por diversas culturas antigas para agradar aos deuses. E neste caso, temos o esqueleto de uma possível vítima de sacrifício ao deus Zeus. Especificamente, o corpo foi encontrado em um altar dedicado a Zeus, o deus do trovão e o mais poderoso do panteão grego. O esqueleto pertencia a um adolescente, e ainda há muitos mistérios em torno dessa descoberta. A principal pergunta é: por que esse jovem foi sacrificado a Zeus?
Embora não haja uma resposta definitiva, a maioria dos especialistas acredita que o corpo estava no altar por causa de um sacrifício, já que não havia nenhuma câmara funerária ou túmulo associado ao corpo. Número 15. Torre de Crânios Azteca. Só o nome já faz o coração acelerar enquanto imaginamos que tipo de descoberta horrível estamos prestes a ver. Infelizmente, o nome é literal. Trata-se de uma torre de crânios, encontrada sob a cidade do México. A torre foi descoberta em 2015, e desde então, arqueólogos continuam a trabalhar para contar o número total de crânios que compõem a estrutura. Para o choque de muitos, o número de crânios continua a crescer. Em 2020, foram encontrados mais de 100 crânios adicionais, todos parte da torre. A torre estava associada a um templo dedicado a um dos deuses astecas, e os crânios eram o resultado de sacrifícios humanos realizados ao longo dos anos para apaziguar a divindade. Dado o grande número de crânios, podemos imaginar quantas vidas foram perdidas nesse ritual sangrento. Número 16, a múmia grávida. Já falei anteriormente sobre uma múmia grávida, mas essa aqui é algo completamente diferente. Em 2021, no Egito, uma múmia foi examinada e, durante a análise, os cientistas descobriram que a mulher havia sido mumificada enquanto ainda estava grávida. Ou seja, o feto foi preservado junto com ela durante o processo de mumificação. A descoberta chocou muitos, pois o feto permaneceu com a mãe mesmo após a morte, o que levanta inúmeras perguntas, incluindo se esse tipo de mumificação já havia ocorrido antes e se mais casos podem ser descobertos. Curiosamente, a múmia em questão havia sido doada para estudos científicos sob a premissa de que era o corpo de um homem, o que tornou a descoberta ainda mais surpreendente. Número 17. Tumbas dos construtores das pirâmides. O mistério de como as grandes pirâmides do Egito foram construídas persiste até hoje. No entanto, existem pistas que podem ser descobertas ao examinarmos os túmulos dos próprios construtores das pirâmides. Essas sepulturas revelam que os construtores eram, na verdade, trabalhadores pagos que se revezavam em turnos de 3 meses para erguer as gigantescas estruturas. Esses trabalhadores receberam um enterro adequado e eram alimentados com uma dieta especial para mantê-los energizados enquanto trabalhavam. Essa descoberta ajudou a mudar a visão que muitos tinham sobre o processo de construção das pirâmides, derrubando a crença de que foram erguidas exclusivamente por escravos. O triste disso tudo é que o mistério ainda não foi completamente resolvido, e muitos trabalhadores provavelmente morreram antes mesmo de ver a conclusão das pirâmides. A obra gigantesca em que se dedicaram por tanto tempo e esforço continua a guardar segredos que talvez nunca desvendaremos por completo. Essas foram algumas das descobertas mais tristes feitas por arqueólogos ao longo dos anos. Alguma dessas histórias te tocou mais? Conhece outras descobertas que poderiam estar nesta lista? Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os novos conteúdos. Cuidem-se, pessoal!